selecionado os 5 pontos principais, como a exemplo do que foi feito nas outras mesas, que nós consideramos como principais pontos para destacar aqui para os senhores. Então, o primeiro ponto importante dentro desse contexto de assimetrias regionais, nós decidimos, quer dizer, esses pontos não estão colocados em ordem de prioridade, apenas são os 5 que nós resolvemos destacar. Então, o primeiro a destacar é o papel das fundações de amparo à pesquisa, as FAPs. Certo? Então, a gente sabe, foi muito importante essa reunião, obviamente, por vários aspectos, mas um dos principais, foi essa possibilidade da gente compartilhar informações. O assunto acabou permeando também um pouco as outras mesas. Mas a gente chegou à conclusão, quer dizer, nós já sabíamos disso, mas isso foi reafirmado aqui, que o desenvolvimento da ciência e tecnologia nos estados brasileiros está totalmente ligado ao papel das fundações de amparo à pesquisa que existem nesses estados. Um grande destaque, por exemplo, para a FAPESP, cujo diretor científico estava presente aqui ontem, como foi relatado por um outro colega. No entanto, ainda há estados brasileiros, poucos, mas ainda há, nos quais não há uma fundação de amparo à pesquisa. Então, uma primeira proposição a ser colocada seria esse incentivar, ou um termo que foi usado aqui algumas vezes, uma doce pressão desses estados brasileiros que ainda não possuem FAP, são 2 só, né? Para o Acre e Rondônia, né? Para criar. Muito obrigado. E além disso, quer dizer, reforçar os estados brasileiros que possuem FAPs, mas os quais estas não oferecem o financiamento necessário à demanda qualificada em ciência, tecnologia e inovação, que a falta desse financiamento representa um grande atraso no desenvolvimento em CTI daquele estado. Por exemplo, a gente sabe que alguns editais, eles requerem para a sua existência uma contrapartida das FAPs. Ou seja, sem essa contrapartida, alguns editais deixam de ser lançados em alguns estados brasileiros. O lançamento desses editais, essa não injeção de capital em ciência, tecnologia e inovação em alguns estados, tá certo? Por parte do governo federal, se dá porque as FAPs não oferecem a sua contrapartida. Então, o que é que isso acaba fazendo? Isso acaba fazendo com que as assimetrias já existentes passem a ser potencializadas, aumentadas. O governo decidiu que ele vai exigir a contrapartida dessas FAPs para realmente fazer determinados investimentos. E espera-se que o Estado corresponda. Mas, em algumas vezes, o Estado, por uma razão ou por outra, vamos supor, não corresponde. E aí, o que se prejudica é o desenvolvimento da ciência e tecnologia e inovação do próprio Estado. Outro ponto bastante destacado na mesa de assimetrias regionais foi a necessidade, foram novos centros de ciência, tecnologia e inovação em locais estrategicamente escolhidos do Brasil. Ou seja, a necessidade da criação de novos centros de ciência, tecnologia e inovação em locais estrategicamente escolhidos, porque acreditamos que eles têm um potencial muito grande para, inclusive, promover uma grande mudança no desenvolvimento científico e tecnológico nesses locais. Certo? Então, destacou-se aqui estudos, por exemplo, o INPA, por exemplo, o próprio, enfim, foi feito um levantamento de vários centros diretamente, unidades do MCT. A gente não está falando aqui, por exemplo, dos institutos nacionais, mas se fala das unidades do MCT distribuídas pelo país. Quer dizer, uma maneira do governo federal dizer, olha, a gente vai fazer uma ação inclusiva pontual, a demanda qualificada local, quer dizer, a ideia não é simplesmente criar uma coisa num lugar que não, digamos, no qual naquele lugar não haja condições para a sua criação, e uma coisa também frisada e muito importante aqui, uma coisa que não fosse engessada ao ponto de que pudesse ser a criação, eventualmente, até de instituições temporárias, e uma vez que essa iniciativa não se caracterizasse como uma iniciativa de sucesso, que pudesse ser, inclusive, fechada. Tá certo? Então, a criação de novos centros em locais... a gente acredita ser necessário o apoio institucional do governo federal na formação de novos centros de pesquisa em regiões e áreas estratégicamente escolhidas, não simplesmente na forma de editais para grupos de pesquisa, por exemplo, dos institutos nacionais, mas sim com ações indutoras efetivas.
Muito bem, uma coisa bastante importante que foi identificada também aqui, quer dizer, reconhecida aqui, é que no Brasil, além das assimetrias regionais, né, existem também as assimetrias nos próprios estados brasileiros, caracterizando o que a gente chamou de assimetria capital-interior dos estados. Então, quer dizer, apesar da gente reconhecer o grande esforço de interiorização das universidades brasileiras, isso acabou não se reproduzindo nas atividades e condições, né, quer dizer, dele para a pesquisa. É necessário investir em estrutura de pesquisa nos campos, por exemplo, das universidades do interior do Estado. Quer dizer, é muito importante a gente tentar, quer dizer, quando olhar para a assimetria, não olhar somente para a assimetria do país como um todo, mas tentar localizar pontualmente, por exemplo, as assimetrias que há nos estados, por exemplo, no Rio Grande do Sul, quer dizer, da Universidade da Fronteira, que nós somos uma universidade em Porto Alegre, e no Pará, por exemplo, uma universidade que há em Belém, é o FOPA, por exemplo, a universidade recém-criada, a Universidade Federal do Oeste do Pará. Certo? Um ponto bastante discutido aqui foi a questão Amazônia, desafio nacional. Então, a gente quer reconhecer aqui, né, quer dizer, as iniciativas da Academia Brasileira de Ciências, quer dizer, a grande preocupação que resultou, por exemplo, na publicação do livro Amazônia Desafio Nacional, que está disponível na página da ABC, quer dizer, resultado de um estudo, um grupo de estudos, né? Bom, a gente aí foi tocado aqui em algum momento, quer dizer, a necessidade da gente, por exemplo, caracterizar essas distribuições de institutos de pesquisa ou mesmo de pesquisadores com relação ao PIB da região ou do local e à população do local. Bom, o fato é que, por exemplo, a região amazônica constitui mais de 50% do território nacional, tem por volta de 10% da população brasileira, um pouco mais, e por volta de 10% do PIB brasileiro, mas apenas por volta de 5%, quer dizer, um pouco menos do número de cursos de pós-graduação brasileiros, e bem menos que 5% dos doutores, esse número está estimado, brasileiros estão na região. Então a gente acredita que é preciso criar ações específicas para atender as necessidades da Amazônia, por exemplo, na forma de editais regionais, porém com financiamento do governo federal. Essa é a opinião dos membros da filial. E a questão, uma questão que permeia, eu acho, que tudo isso, que é a questão da atração e fixação de jovens doutores e sêniors, e pesquisadores sêniors, em regiões periféricas. Quer dizer, os desafios ou as dificuldades que existem para a atração e fixação desses jovens doutores e pesquisadores sêniors em locais afastados e quais as estratégias para o aumento de número de doutores em geral nessas regiões. Quer dizer, se a gente não consegue, né, quer dizer, atrair ou fixar, então o que a gente tem que mudar para realmente que isso possa acontecer? Bom, o que pode auxiliar para isso? Então, a gente sabe, por exemplo, apenas foram realmente muitos pontos aqui que foram discutidos, eu vou apenas destacar alguns deles. Por exemplo, é fato que em algumas áreas, por exemplo, sem vocação natural para a região, os candidatos a concurso, bolsas e editais são quase sempre pessoas do próprio local. E diante da grande oferta atual, ocorre muitas vezes que simplesmente não há candidatos qualificados. Então, muitos concursos são abertos e encerrados em algumas regiões do país sem que tenha sequer um candidato inscrito. Certo? Muitas vezes, quer dizer, por exemplo, a Bolsa de Desenvolvimento Científico Regional, que teve um papel muito importante em alguns locais, por exemplo, foi mencionado aqui alguns locais em que isso foi extremamente eficiente, em outros locais, infelizmente, não teve impacto nenhum. Porque não há candidatos sequer para a Bolsa de Desenvolvimento Científico Regional. Entende? E a gente pode, digamos assim, entrar em detalhe do porquê, né, isso pode tentar diagnosticar esse problema aqui com um pouco mais de detalhe, mas eu vou me limitar aqui no tempo. Bom, poderíamos ter então um incentivo do governo federal, uma ação afirmativa para popular de doutores e sêniors, regiões pouco desenvolvidas do ponto de vista de ciência, tecnologia e inovação. Muito bem. E quais outras estratégias assim, que a gente poderia usar para aumentar o número de doutores em regiões periféricas, de uma maneira geral? Então, por exemplo, uma questão muito importante destacada aqui, e há vários depoimentos pessoais aqui, em cada um desses casos que podem ser relatados, se for o caso. Então, a desburocratização, por exemplo, de contratação estrangeira.
Então, os brasileiros não querem migrar para esses locais periféricos para desenvolver sua vida. Está cheio de estrangeiro aí que o salário que se oferece é extremamente convidativo. Não vou aqui citar países, porque não há necessidade disso, tá certo? Mas a gente não pode contratar, porque o sistema é absolutamente engessado para que isso ocorra. Bom, e uma outra coisa, por exemplo, adicionais. Quer dizer, então a questão da isonomia foi amplamente discutida, mas também ao mesmo tempo foi criticada se seria realmente possível, né, mexer nessa questão da isonomia. Mas se não for, então será que não há mecanismo de criar adicionais para professores que queiram trabalhar em regiões pouco desenvolvidas? Né? Por exemplo, grades regionais para mão de obra qualificada? Certo? Então, esses são alguns questionamentos, claro, houve muitos outros, mas basicamente eu acho que são esses pontos que eu gostaria de destacar aqui. Muito obrigado.